Em agosto de 1919, o grande psicólogo Milton Erickson foi diagnosticado com poliomielite, um vírus debilitante que se espalhou pelos Estados Unidos no início do século XX. Com apenas 17 anos na época, Milton ouviu seu médico dizer que estaria morto na manhã seguinte. As horas se transformaram em dias e os dias em semanas. Logo, ele ficou paralisado do pescoço para baixo e só conseguia mover os olhos. A doença forçou Milton ao silêncio, mas embora fosse profundamente entediante, ele não quis fazer o papel de vítima. Uma curiosidade feroz o consumiu, pois agora ele era capaz de observar a vida silenciosamente de uma nova maneira. Um dia, enquanto ouvia suas 7 irmãs conversando ao lado de sua cama, Milton percebeu algo extraordinário. Uma irmã disse para outra: "Essa é uma ótima ideia", com uma voz monótona e ao mesmo tempo sorrindo. Não parece que ela realmente quis dizer isso, Milton pensou consigo mesmo. Ele começou a notar as expressões faciais que suas irmãs faziam enquanto falavam e percebeu se estavam sendo genuínas ou não. Ele observava em silêncio, usando a quietude forçada como local de estudo. Eventualmente, estivessem nervosas, felizes, tristes ou com inveja, Milton sabia como ler as expressões de suas irmãs e, por extensão, as de outras pessoas. Ele havia descoberto como decodificar a expressão humana utilizando o silêncio que antes o entediava. Esta história ilustra a seguinte verdade: não é que sejamos maus comunicadores, mas perdemos muita coisa nas nossas conversas com os outros. Ou falamos demais sobre nós mesmos, ou simplesmente não ouvimos o suficiente. Os estoicos sabiam como nossas palavras poderiam ser prejudiciais se disséssemos a coisa errada com muita frequência. É por isso que Zenão, Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto escreveram sobre a importância de um discurso bem pensado, sobre como ser mais dizendo menos. Lição 1. Cala-te e ouve. Temos 2 ouvidos e uma boca, portanto deveríamos ouvir 2 vezes mais do que falamos. Uma pessoa de quem você gosta vem até você para pedir conselhos. Eles explicam seus problemas para você, como estão frustrados. Imediatamente você começa a dissecar o problema deles. Você diz a eles que eles precisam fazer isso e aquilo. Caso contrário, todos os seus problemas persistirão. O tempo todo, você não percebeu que eles nunca pediram seu conselho, apenas seus ouvidos. Às vezes as pessoas só precisam que ouçamos, mas interpretamos o seu silêncio ou frustração como um convite para intervir e salvar o dia. Essa não é uma resposta estoica e certamente não é o que um ouvinte eficaz faz. A coisa mais crucial para a satisfação de uma pessoa durante uma conversa é a escuta atenciosa. Existem 2 elementos na escuta que podem melhorar a maneira como ouvimos os outros. Expresse interesse na mensagem ouvida por meio de envolvimento não verbal, como acenos sutis e manutenção de contato visual. Evite interromper. Atrapalhar impensadamente a fala de outra pessoa definitivamente não ajuda a quem deseja ser ouvido. Na verdade, isso só os faz a outra pessoa sentir-se pior. Ao ouvir mais e falar menos, passamos a compreender os problemas dos outros e ficamos assim mais preparados para ajudá-los se for preciso. Lição 2. Sempre expresse gratidão àqueles que o ajudaram. Cale-se sobre os serviços que prestou, mas fale dos favores que recebeu. Ao destacar os favores que recebemos, construímos uma atmosfera de apoio e solidariedade. As pessoas tendem a se sentir mais valorizadas e dispostas a ajudar quando percebem que suas ações têm um impacto positivo na vida dos outros. Expressar gratidão não beneficia apenas os outros, mas também tem impactos positivos em seu próprio bem-estar emocional. Sentir-se grato e expressar gratidão pode reduzir o estresse, aumentar a felicidade e promover um senso de satisfação na vida. Lição 3. Conte até 3 antes de responder. Melhor tropeçar com os pés do que com a língua.
Todos nós já passamos por isso, olhando para os olhares contorcidos nos rostos dos outros depois que falamos mal ou dissemos algo inapropriado. Certamente é natural dizer a coisa errada. Na verdade, é inevitável. Mas se usarmos isso como desculpa para dizer o que quisermos, sempre que quisermos, estaremos fadados a causar danos às pessoas e relacionamentos com os quais mais nos importamos. Epicteto descreveu a dicotomia do controle, uma maneira magistral de entender o que está ao nosso alcance para mudar e o que não está. Essencialmente, Epicteto diz que o que está sob nosso controle é aquilo que é feito por nós mesmos. Opinião, motivação e desejo são exemplos disso, incluindo o discurso. O que não está sob nosso controle é aquilo que não depende de nós mesmos, coisas como nossa reputação, nosso status social e as circunstâncias em que nascemos. Controlar o que dizemos e como dizemos é extremamente difícil. Porém, sabendo que a fala é obra nossa, podemos começar a nos responsabilizar pelo que dizemos. Da próxima vez que você estiver em um ambiente social ou em uma discussão séria, lembre-se de ir mais devagar. Antes de responder a alguém ou iniciar uma discussão, conte mentalmente até 3. Use esse espaço para refletir sobre o que você está prestes a dizer, se alguém pode interpretar isso de maneira errada, ou se é realmente uma adição valiosa à conversa. Muitas vezes, nos encontramos respondendo quase reflexivamente ao que ouvimos. Suprima esse impulso, realmente pense no que você vai dizer e como vai dizer. À medida que você começar a praticar esse tipo de autoconsciência estoica, perceberá que é melhor não dizer a maior parte do que pensamos em dizer. Lição 4. Use o silêncio para desarmar os outros. Você não precisa transformar isso em algo, isso não precisa te incomodar. Talvez o cenário mais comum em que perdemos a capacidade de comunicar de forma eficaz seja quando discutimos com outras pessoas. Nos momentos altamente estressantes e emocionais em que desejamos tão desesperadamente vencer ou provar que alguém está errado, perdemos tudo pelo que sempre trabalhamos em termos de autocontrole. Os estoicos referiam-se frequentemente à raiva como insanidade temporária, porque perdemos toda a capacidade de raciocinar e de ter empatia pelos outros quando o nosso temperamento assume o controle. Quando alguém desafia nossas opiniões ou diz algo de que não gostamos, saltamos em defesa de nosso ego. Em vez disso, uma resposta mais poderosa é o mero silêncio. Ao se deparar com uma pessoa irritada e emotiva, resista à tentação de aumentar seu tom. Da mesma forma que um toureiro se esquiva de um touro furioso, devemos fazer o mesmo ao evitar temperamentos furiosos. Fique quieto, fique em silêncio e, quando chegar a hora certa, responda com tato. Quanto mais calma for sua resposta, maior será a probabilidade de a outra pessoa perceber o erro da atitude tomada. A melhor resposta para a raiva é o silêncio. Lição 5. Esqueça a conversa fiada. Procure ser significativo. Fique em silêncio na maior parte do tempo, ou, se falar, diga apenas o necessário e em poucas palavras. Fale, mas raramente, se a ocasião o chamar, mas não fale de coisas comuns, de gladiadores, ou corridas de cavalos, ou atletas, ou de carnes ou bebidas. Estes são assuntos que surgem em todos os lugares. Não é a quantidade de palavras, mas a qualidade que conta. Sobre a brevidade da vida, Sêneca escreve: assim como é um conto, assim é a vida. Não é quanto tempo ela dura, mas quão boa ela é o que importa. Enquanto Sêneca falava da própria vida, o mesmo se aplica ao que dizemos. Nas conversas que você mantém diariamente, experimente como é dizer mais dizendo menos. Faça um esforço consciente para aumentar a qualidade de suas palavras, não a contagem. Você descobrirá que está desperdiçando algumas respirações, mas agora pode guardá-las para quando surgirem problemas reais. Lição 6. Visualize o pior cenário e, em seguida, supere-o.
O silêncio é uma lição aprendida através dos muitos sofrimentos da vida. As adversidades da vida podem afetar uma pessoa de duas maneiras diferentes no que diz respeito ao silêncio. Ou ficamos com medo de abrir a boca por medo de dizer algo errado, ou escolhemos o silêncio como uma espécie de sabedoria, pois só falamos quando temos algo de valor a dizer. Aqueles que atualmente são atormentados pelo medo de falar não são poucos. Felizmente, os estoicos tinham um truque brilhante para superar o medo do desconhecido. A premeditação dos males é um exercício estoico que envolve imaginar tudo o que poderia dar errado em nossas vidas. A genialidade por trás disso reside no fato de que, se pudermos imaginar nossos piores medos e vivenciar as emoções que estão ligadas a eles, estaremos mais preparados para superá-los quando eles realmente surgirem. Ao fazer este exercício, você já enfrentou o pior cenário em sua mente. Você se preparou. Os terapeutas cognitivo-comportamentais chamam isso de crença catastrófica. Se o cliente for incentivado a refletir sobre seus maiores medos, ele se envolverá em uma espécie de terapia de exposição mental, eliminando lenta, mas seguramente a crença por completo. Pense nesses cenários e no quão momentânea é a angústia. Claro, é difícil no começo, mas depois você estará se superando. Se esse tipo de constrangimento ou qualquer outra consequência que você imagine para si mesmo é a pior coisa que poderia acontecer. Bem, há destinos muito piores no mundo, você provavelmente sabe. Você pode sair desse tipo de experiência relativamente ileso e ser uma pessoa melhor por tê-la passado. As opiniões dos outros nada revelam sobre você. Pense no que importa. Qual é a sua opinião sobre si mesmo? O seu silêncio é resultado do medo ou da sabedoria? Aprecie a serenidade no meio do caos. Encontre clareza na confusão. Descubra a verdade escondida. E nunca se esqueça que no silêncio há poder.